Então vamos embora logo. Bora. Como é que põe pra gravar? Já tá. Tá gravando já. Já tá gravando? Tá. Peraí. Vou compartilhar a tela aqui. É Star Wars, é esse teu fundo? Não, o Avengers. Que massa, pô. A sala de comando. Adorei. Ué. Acho que eu vou fechar aqui para não ficar caindo. Deixa só o áudio aberto. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim, manda ver. Então, pessoal, boa tarde. Hoje eu fiquei de falar sobre o comprometimento cognitivo vascular. Meu nome é Vinícius, para quem não conhece, sou R2 da Neurologia da Santa. Então, inicialmente falando sobre a definição do comprometimento cognitivo vascular, ele vai incluir dependendo da literatura, ele vai incluir desde o cérebro em risco, na fase pré-clínica, quando o paciente tem fator de risco, mas ainda não tem nenhum comprometimento, nem subjetivo, até a demência vascular. Alguns outros autores, eles pegam só do comprometimento subjetivo até a demência vascular, que seria o pior estágio. Então, o Consenso Brasileiro de 2022 traz como a fase pré-clínica, depois passando para o comprometimento vascular, que não seria demência, seja ele subjetivo ou leve, e depois passando para a demência vascular. Uma revisão da Nature, o Primer, trouxe, já que outros autores trouxeram como entrando só a partir do comprometimento cognitivo leve, mas sendo sempre a demência vascular o último estágio, assim, basicamente. Com mais, dentro dela com muitas variáveis ainda. A evolução histórica desse conceito, tudo começou em 1672, quando o Thomas Willis fez a primeira descrição do que hoje seria considerado uma demência vascular clássica. Depois, em 1896, o Kraepelin cunhou o termo demência aterosclerótica. E aí, lá em 1974, o Rachinski trouxe a introdução do termo demência multiinfarto, ele mesmo aprimorando 20 anos depois, em 94, como termo comprometimento cognitivo vascular. Em 2011, a AHA, junto com a ASA, lança uma declaração definindo que o comprometimento cognitivo vascular é um espectro, como a gente comentou no primeiro slide. E aí, em 2016, saiu um consenso sobre comprometimento cognitivo vascular, que aí traz a padronização das terminologias e do diagnóstico do comprometimento cognitivo vascular. Então, em relação à classificação, a gente tem algumas. Em relação à etiologia, a gente pode ter doenças de grandes vasos, doença de pequenos vasos, uma etiologia cardioembólica, hipoperfusão ou hemorrágica. Já na gravidade, como eu falei, ele nos autores que entram só quando entra no comprometimento cognitivo, ele vai do subjetivo para o leve, depois para a demência vascular, que já seria a demência propriamente dita. Tem alguma classificação também que eles colocam como a instalação, pegando a parte da instalação. A gente tem uma demência pós-AVC, que aí vai ser um declínio cognitivo relativamente abrupto ali, dentro de 6 meses após um evento isquêmico cerebral ou hemorrágico, e ele vai ocorrer em até 60% dos pacientes no primeiro ano, dos pacientes que sofreram um AVC. A gente tem a demência vascular subcortical também, que é a mais prevalente. É um declínio progressivo, com principalmente uma disfunção executiva, lentificação psicomotora e alterações da marcha, seria mais comum nos quadros de microangiopatia. Tem a demência multiinfarto, que é quando o paciente vai tendo infartos em locais diferentes, e aí vai ser uma demência progressiva em degraus, e pode ter associado a cada progressão da doença sinais focais novos ou não. E tem o conceito da demência mista, que é quando tem a combinação de uma patologia vascular junto com a neurodegenerativa, que a principal é Alzheimer. E aí, essa demência mista é a segunda mais comum, perdão, a demência vascular pura é a segunda mais comum após a doença de Alzheimer, só que na literatura, dependendo do estudo, até 76% dos casos são considerados como mistos, tem uma demência vascular junto com a demência de Alzheimer, sendo a demência vascular pura considerada rara. E daqueles pacientes que eu falei que no primeiro ano eles vão ter um AVC, perdão, vão ter demência após o AVC,
quando a gente vai pegar ao longo do tempo, não só em um ano, os pacientes que têm AVC, eles têm 3 a 6 vezes mais risco de ter uma demência no futuro, seja ela vascular ou não. Os países de alta... A gente tem algumas tendências epidemiológicas. Os países de alta renda, a gente está percebendo uma diminuição na incidência e na prevalência de demência nas últimas 4 décadas, principalmente na demência vascular. Isso se deve principalmente ao melhor controle dos fatores de risco e à diminuição da prevalência de hipertensão e de doença arterial periférica nesses países. Já os países de baixa e média renda, onde se enquadra o Brasil, a gente tem percebido um aumento da prevalência de hipertensão, também um aumento da prevalência da doença arterial periférica, gerando isso gerando uma tendência de crescimento do comprometimento cognitivo vascular. Isso mostra como as intervenções de saúde pública e o controle desses fatores têm impacto significativo, como a gente vai ver mais à frente. Dos fatores de risco principais, a gente tem as doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo a hipertensão a principal delas, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, infarto, AVC. Também temos os fatores genéticos, como o genótipo ApoE34. Tem algumas formas genéticas mais específicas, como a Cadazil e a Carazil. A obesidade, por causa do estado pró-inflamatório, o diabetes mellitus, por conta do dano microvascular, que ele é acelerado, tabagismo, por conta do dano endotelial e da aterosclerose e arteriosclerose, e a idade avançada, que é o principal fator de risco não modificável, porque vai aumentando a prevalência da demência vascular com o tempo, de forma exponencial. Aí, como eu comentei, a hipertensão dispara na frente como o principal fator de risco modificável dentre eles. O segundo seria a fibrilação atrial. E aí, a gente, voltando, pensando lá naquela disparidade dos países, a gente pensa bastante nos fatores de risco clássicos, assim, vamos dizer, mas também é muito importante a gente pensar nos fatores de risco populacionais sociais. A gente vê que, pelas estatísticas, que os adultos negros e hispânicos, eles têm 1,5 a 2 vezes maior risco de demência, seja ela qual tipo de demência for, uma maior prevalência de fatores de risco cardiovasculares nas populações que estão mais marginalizadas. Eles também têm uma incidência maior de AVC recorrente e mortalidade por AVC, principalmente na população negra, e uma maior carga de hiperintensidade na substância branca dos idosos dessa etnia. E também temos uma maior prevalência de patologias mistas nas autópsias dos pacientes da etnia negra e hispânicos, que têm demência. E aí, como contribuintes, a gente tem uma falta de suporte social para a maioria dessas populações, um menor nível social e econômico também está associado, um acesso limitado à saúde, diferenças em formação, tempo de escolaridade e um viés implícito e explícito no manejo da doença. Em relação à patologia, a gente tem tanto lesões macroscópicas, como a gente pode ver nessa imagem, que aí vai pensar em infartos territoriais, infartos lacunares, hemorragias, como lesões microscópicas, como microinfartos, microhemorragias e alguns espaços perivasculares dilatados, como a gente vai ver mais à frente. De mecanismos primários, os principais que se aventam como causadores tem a disfunção endotelial, que é aí uma lesão inicial na parede vascular com perda da autorregulação, e aí vai cada vez fazendo um ciclo vicioso. Isso gera uma alteração na hemodinâmica cerebral, que aí vai gerar uma hipoperfusão crônica ou aguda, no caso de um AVC agudo. E, a longo prazo, isso vai gerando lesão neuronal e glial, e aí vai gerando morte celular e interrupção dos circuitos neuronais, ali das vias da substância branca. Tudo isso vai gerar disfunção da unidade neurovascular, que seria tanto a parte vascular propriamente dita, como a glia e os neurônios. E isso, quando tem uma inflamação e essa hipoperfusão, há uma quebra da barreira hematoencefálica, que aí permite a entrada e a substância de tóxicas que vão estar lesando ali também o parênquima cerebral. Vai gerar uma falha na depuração desses fatores tóxicos, que aí eles vão ficar acumulando lá, e vai gerar mais dano ainda a longo prazo. E tem a questão da hipoperfusão crônica, como eu comentei, que ela se retroalimenta, e aí gera uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, comprometendo esse metabolismo do neurônio. Em relação ao espaço perivascular e esse clíris cerebral, mais propriamente dito, ele vai ser o espaço entre a membrana basal do endotélio e os astrócitos,
ele vai ser esse componente do sistema linfático, que é o sistema de clearance cerebral, semelhante ao sistema linfático, mas do sistema nervoso central. Em algumas patologias, a gente vê alguns espaços perivasculares aumentados na ressonância magnética, e isso aí tem uma relação direta com um maior risco de demência, e tem uma localização diferente, a depender da causa. Quando a gente vê nos gânglios da base, a gente pensa mais numa doença cerebrovascular ou numa doença hipertensiva, e no centro semioval a gente tem mais relação com a angiopatia amiloide cerebral, e como é uma doença de beta-amiloide também, está relacionada, a doença de Alzheimer também tem quando tem a questão mista, tem essas alterações nesse centro também. Em relação à inflamação, a gente tem tanta inflamação local por causa da isquemia, da ativação microglial, que vai estar chegando as substâncias tóxicas, a arteriogliose reativa e a liberação de citocinas pró-inflamatórias por causa das mortes neuronais, como eu comentei. E tem a inflamação sistêmica, com processos inflamatórios periféricos, como os que a obesidade causa, comprometimento da barreira hematoencefálica, e aí vai gerar efeitos negativos na lesão cerebral e vai gerar uma contribuição para esse comprometimento cognitivo. Em relação às patologias, as principais, assim, que a gente tem a aterosclerose, que tem o tabagismo como a principal fator de risco, a dislipidemia também, ele vai afetar grandes artérias, seria a formação dessas placas nas artérias. Tem a angiopatia amiloide cerebral, que vai ser o depósito de beta-amiloide nas artérias corticais, e aí o principal fator de risco é o genótipo da ApoE4, e tem a arteriosclerose, que é o espessamento dessas artérias, que vai afetar principalmente as artérias menores e arteríolas, e tem a hipertensão arterial como principal fator de risco. E aí aqui é um resumo da fisiopatologia e da etiologia, né, os fatores de risco cardiovascular, junto com genéticos, e aqui está até faltando os sociais, vão gerar, como eu comentei, uma lesão vascular, que aí vai gerar aquela inflamação, o ciclo de retroalimentação, que aí vai lesar as redes cognitivas, seja subcortical, frontal, do hipocampo, mais na parte da memória, e aí vai gerar as patologias demenciais, seja mista ou vascular pura, propriamente dita. Aí, quando a gente parte para a avaliação clínica, a anamnese global é bem importante para a gente entender os fatores de risco, a forma como a demência foi iniciada e progrediu, isso é bem importante para a gente entender. No exame neurológico, a gente vai estar buscando algumas coisas, sejam coisas que falem a favor de outros tipos de demência, tipo, que também vai estar na anamnese, né, tipo demência frontotemporal, pensar numa desinibição mais importante, mas também procurar os sinais, como eu falo mais à frente, sinais de alarme para demência vascular. Sinais focais, algum sinal de liberação frontal, e pode ser também outras demências, mas se a gente pensar na demência vascular, vai estar pensando no acometimento mais frontal ali. Uma marcha faz uma marcha, quando de microangiopatia, ele faz uma marcha magnética, semelhante à da HPM, ou parkinsonismo, no caso de parkinsonismos vasculares, ou de outras demências também, né? E geram parkinsonismo. A avaliação neuropsicológica é bem importante, seja ela com testes cognitivos que a gente faz durante a consulta, como o MoCA, o mini exame do estado mental, ou a avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo, que é bem importante também. E aí a gente parte para a neuroimagem estrutural ou a neuroimagem funcional também. Ressonância magnética, PET, e pode ser usado também os exames laboratoriais para a gente excluir outros tipos de demência, ou demências reversíveis, né, por metabolismos, enfim. Em relação às manifestações clínicas, o perfil ele vai ser mais heterogêneo e depende mais da localização, da extensão e dos tipos das lesões. Mas, basicamente, o principal campo acometido seria o das funções executivas. Ele vai estar comprometido de forma precoce e mais proeminente do que nas outras demências, geralmente. O paciente vai ter dificuldade de planejamento, organização, alteração da velocidade do processamento. Também pode ter um déficit de memória, principalmente a memória de evocação, mas ele tem, quando você oferece pistas para ele performa melhor do que quando você oferece pistas para o doente de Alzheimer. Tipo, o paciente que tem Alzheimer, ele não vai conseguir
acertar você dando pista. Já o da demência vascular, ele acerta mais. E também tem sintomas neuropsiquiátricos associados, depressão, apatia, labilidade emocional, ansiedade. Então, muito porque também o paciente vê que ele está perdendo a performance dele, né, nas funções executivas, e aí ele vai ficando mais recluso, vai perdendo a vontade de fazer as coisas e acaba entrando nesse, nessa espiral da depressão, ansiedade. Mas também tem manifestações motoras, né, como eu comentei, problemas de equilíbrio, pode ter problemas de marchas, como a marcha magnética ou outros tipos. Em relação, a gente também é importante pensar no diagnóstico diferencial, né, como eu comentei, a doença de Alzheimer ela vai ter uma progressão gradual e insidiosa, tem um déficit de memória episódica precoce, ele vai estar mais acentuado inicialmente do que a função cognitiva, na maior parte das vezes. Na ressonância, a gente vai ver uma atrofia mais marcada do hipocampo, isso na forma típica, né, da doença de Alzheimer. A demência frontotemporal, a gente tem umas alterações comportamentais precoces, desinibição, também dependendo da variante, pode ter alteração de linguagem mais importante. E a gente vai perceber uma atrofia frontal ou temporal na ressonância magnética, a depender da variante também, né? Demência com corpúsculo de Levi, a gente vai ter flutuações cognitivas, tem alucinações visuais recorrentes, ela está associada também com parkinsonismo, tem uma associação com depressão bem marcada também, mais do que a demência vascular. E a própria depressão pode mimetizar ou coexistir com o comprometimento cognitivo vascular, porque ela pode gerar um comprometimento cognitivo leve ou subjetivo, e aí a gente precisa investigar se tem lesão vascular ou não. Então é bem importante pegar a história prévia do transtorno do humor, se foi tratado, se está tratando, e é importante saber a resposta ao tratamento antidepressivo para a gente saber se é reversível ou não, pensando num quadro de depressão. E aí, pegando as duas principais, assim, né, para destrinchar mais, em relação ao comprometimento cognitivo e Alzheimer, o início no comprometimento cognitivo vascular, a gente vai pensar, quando o paciente tem multi-infarto ou pós-AVC, ele vai ter um comprometimento em degraus, já no subcortical vai ser lentamente progressivo, que aí vai parecer mais o da doença de Alzheimer, que é lentamente progressivo. O perfil cognitivo, como eu comentei, ele vai variar, mas a principal função perdida é a executiva no comprometimento cognitivo vascular. Já no Alzheimer vai ser mais da memória episódica e que tem poucas melhoras com pistas, como eu comentei. O exame neurológico do vascular, a gente vai pensar em sinais vocais, alterações da marcha. Já na doença de Alzheimer, geralmente no início ele vai estar perdido o estado mental, principalmente da memória, mas não tem outras alterações. E da neuroimagem a gente vai ver os infartos focais, alterações da substância branca no comprometimento cognitivo vascular. No Alzheimer a gente vai ver uma hipotrofia hipocampal e temporal bem importante, mas também pode ter parietal e frontal. Já no perfil cognitivo, como eu comentei, as funções executivas, né, vai ter um comprometimento precoce e grave, já na doença de Alzheimer vai ser mais tardio. A memória, o comprometimento cognitivo vascular vai ter uma evocação prejudicada, mas o reconhecimento vai estar preservado. E na doença de Alzheimer, a evocação e o reconhecimento estão prejudicados. A atenção vai ter um comprometimento significativo na doença vascular, e na de Alzheimer vai ser relativamente preservada no início, na maioria das vezes. A linguagem, a fluência verbal vai ser reduzida no comprometimento cognitivo vascular, e o Alzheimer vai ter uma anomia proeminente, como eu comentei, ele não vai saber falar, mesmo você dando pistas. A progressão, como eu comentei, vai ser em degraus ou flutuante, ou progressiva lenta, como eu comentei, a depender do tipo da demência vascular, e então o Alzheimer vai ser gradual e contínua, não vai ter nem esse degrau, nem vai ser flutuante. E aí a gente tem os sinais de alarme para... A do Alzheimer é aquela que é mais hipocampal, né? Do circuito de Papet, e a outra é a de vascular é mais executiva, né? Isso, exatamente. Beleza. Aí, em relação os sinais de alarme, quando a gente precisa pensar, né, se o paciente tem uma doença, um comprometimento cognitivo vascular, a gente pensar nas alterações de marcha, como eu comentei, marcha magnética, marcha de pequenos passos, sinais de liberação piramidal, que aí vai estar focando mais uma parte a depender de onde esteja esse sinal, vai pensar numa coisa mais focal. Tem uma incontinência urinária precoce também, é um dos marcos, por isso que é um diagnóstico diferencial importante com HPN. E, como eu comentei, pensar no parkinsonismo vascular, né, quando ele vai ter principalmente o acometimento mais importante dos membros inferiores,
entre outras características, que vão falar mais a favor do vascular do que de outros tipos. A gente tem o padrão de evolução também, como eu comentei, o início quando tem um evento vascular, o início é abrupto da demência vascular, tem a deterioração em degraus, pode ter a flutuação cognitiva, dependendo do tipo, e pensar nas histórias da AVC, aí ter prévios ou algum exame de imagem lá antigo que tenha microangiopatia evidente. E aí, passando para os instrumentos de avaliação cognitiva, a gente tem alguns, os mais usados de rastreamento, são o mini-exame do estado mental e o MoCA. Também tem a escala de avaliação cognitiva de Addenbrooke. Tem que o professor sempre usa, que eu acabei esquecendo de colocar aqui lá no ambulatório. E tem as avaliações específicas, né, de teste de trilhas, teste da fluência verbal, teste do relógio, escala de Rachinski, que vai ajudar a discriminar entre comprometimento cognitivo vascular e Alzheimer. A bateria rápida, foi que eu esqueci de colocar aqui. Quando vai comparar o MoCA com o Minimental, que é o que a gente mais usa, geralmente, como o Minimental ele é mais focado na memória, ele pode ser pouco sensível para o comprometimento cognitivo vascular, que, como a gente viu, ele vai perder mais na execução, né, de tarefas executivas. Então, o MoCA, como ele tem algumas tarefas executivas ele foca também em tarefas executivas, ele pode ser mais sensível para esses declínios cognitivos sutis no comprometimento vascular, e ele é apontado pelo consenso brasileiro e até o Continuum também como uma ferramenta de rastreio preferencial para esse tipo de comprometimento. E já o Minimental, como eu comentei, ele pode subestimar, né? Ele vai ser pouco sensível, então ele vai deixar muito, muito falso negativo. Mas ele é amplamente mais utilizado, por ser mais simples e ser mais conhecido. Em relação à avaliação neuropsicológica, que aí é feita pelo neuropsicólogo mesmo, a função executiva eles vão ser avaliados o planejamento, a organização, a flexibilidade cognitiva, raciocínio abstrato. Linguagem pode estar comprometida, dependendo da localização das lesões. Se for uma lesão na área de Broca, vai estar bem comprometida, ou na área de Wernicke, por exemplo. Tem a velocidade do processamento, que vai ter uma lentificação mental e um tempo de reação aumentado. Por exemplo, quando tem tempo de reação, eu sempre penso no freio, né, que a gente via muito no ensino médio. O paciente vai demorar mais para ter uma reação, assim, em relação a se ele vê um carro e precisar frear. A atenção, vai ter uma dificuldade de manter a atenção ou de mudar o foco, de ficar mudando de foco rapidamente. A memória pode ter, como eu falei, no início ele vai ter uma anomia mais branda do que na doença de Alzheimer. E aí, por isso que ele tem mais dificuldade de recuperação, de nomear, do que de codificação propriamente dita, de guardar a memória. Aí, quando a gente passa para a avaliação de neuroimagem, a estrutural, a ressonância é o padrão ouro para avaliação dessas lesões vasculares, vai avaliar a extensão, localização, tipo, vai excluir outras causas de comprometimento cognitivo. A gente não tem ele é bom para ver se tem atrofia de algum local. O T2 e o FLE vai ser importante para ver infartos lacunares e hemorragias microhemorragias. E o SWI vai ser bom também para ver depósito de siderose, uma hemorragia mais antiga, assim, um pouco mais antiga, né, subaguda, e sangramentos. Já a TC, a gente tem na Santa Casa tem a ressonância um pouco mais fácil, assim, do que na maioria dos locais, né, apesar de ser uma luta também, mas é uma luta bem mais grande do que em outros locais, então, em alguns locais só tem a TC mesmo para fazer, e aí é a alternativa, quando a ressonância está contraindicada, por exemplo, por uma prótese que não pode entrar na sala de ressonância, ou quando está indisponível. E aí a gente vai pensar, como eu comentei, tem as hiperintensidades na substância branca, e aí vai ser melhor de ver na FLAIR, no T2, e aí vai ser classificado pela escala de Fasecas. Tem os infartos lacunares, que são lesões de 3 a 15 milímetros, e vai aparecer como áreas de inserção de malácia, circundadas por hiperintensidade no FLAIR. E microsangramentos, que, como eu falei, vai ser melhor de ver no SWI ou GRE. E aí, quando é profundo, como eu comentei, vai ser mais por hipertensão. Quando é mais lobar, vai pensar mais em angiopatia amiloide. E aí, essa hiperintensidade na substância branca, ela vai estar presente em mais de 90% dos idosos, em graus variáveis, né?
ela vai ser associada à idade, hipertensão e ao tabagismo, e os achados, eles correspondem, quando faz a necrópsia, aos achados patológicos de desmielinização, perda axonal, inflamação, microinfarto ou gliose, a depender da sequência que a gente esteja vendo. O maior volume vai ser associado ao aumento de risco de AVC, demência e mortalidade. Depois, né, por exemplo, o paciente está sem nada, aí você vê esse paciente aqui, mesmo que ele tenha um comprometimento quase nenhum, ele vai ter mais risco do que esse paciente aqui de ter essas patologias depois, AVC, demência ou mortalidade. Aqui é a escala de Fasecas, que eu trouxe aqui mais evidenciada. O Faseca 0 seria quando não tem nenhum comprometimento. O Fasecas 1, que é o mínimo, ele vai estar mais presente na substância branca mais profunda, e ele é mais focal. Já o 2, ele é moderado, ele vai estar uns halos mais suaves, assim, vamos dizer, ele está mais espalhado. E quando vai para o Faseca 3, que vai ser a severa, ele vai ter achados irregulares, periventricular, também indo para a parte profunda da substância branca. E aí vai confluir as áreas. Você vai ver que essa lesão aqui talvez era uma aqui e outra aqui. Aí ela vai confluir e vai formar essa lesão maior e mais importante e irregular em relação ao outro lado. Pensando na neuroimagem avançada, a gente tem o DTI, que é a imagem por tensão de difusão. Isso aqui foi trazido mais nos artigos estrangeiros, né, que a gente não tem tanto acesso a isso. O DTI ele vai avaliar a integridade da substância branca e vai detectar alterações precoces que não são visíveis nas sequências convencionais da ressonância. E aí tem algumas estratégias de diversividade média, anisotropia fracionada, que são utilizadas, mas podem ser utilizadas outras técnicas também, espectroscopia por ressonância funcional, ressonância por perfusão cerebral, PET. E aí existe um paradoxo clínico radiológico, como eu comentei lá naquela imagem da escala de Fasecas. Um paciente pode ter esse cérebro aqui, que é mais acometido na ressonância do que esse, mas ele tem uma função cognitiva alta, enquanto esse tem uma função cognitiva baixa. E aí, alguns fatores podem estar relacionados a isso. A reserva cognitiva, cerebral do indivíduo, a depender de outras coisas, outros fatores. A variação na atrofia cerebral, a depender do quanto gerou atrofia e do quanto o paciente tem atrofia de outras áreas por outros motivos. A localização estratégica das lesões, como eu comentei, esse paciente aqui pode ter isso tudo, esse aqui tem uma mancha só específica na área de Brocal, na área de Wernicke, ele vai ter muito mais dependência do que esse aqui. E as patologias neurodegenerativas coexistentes, né? Nada impede do paciente ter Alzheimer ou PSP ou qualquer outra patologia neurodegenerativa e tá gerando lesões, nesse aqui que tem menos, e esse aqui não ter nenhuma outra doença, só ter essa microangiopatia mesmo, e aí ele vai ter menos comprometimento do que esse. Pensando nos exames laboratoriais, que são importantes para excluir outras causas, a gente vai fazer uma avaliação metabólica, pensando na glicemia, perfil lipídico, função renal e hepática, para ver se não é uma encefalopatia também, ou alguma outra coisa. A avaliação hematológica, pensar no hemograma completo, vai que o paciente está numa anemia aí crônica e não está tendo um comprometimento cognitivo porque não está tendo nutrição adequada do cérebro, ver o coagulograma também, pensar em marcadores inflamatórios para ver se o paciente está tendo comprometimento vascular por alguma vasculite, por exemplo, ou alguma outra doença reumatológica, e tem algumas investigações de causas específicas, pedir homocisteína, autoanticorpos, pensando nas doenças reumatológicas, as sorologias, pensando no HIV, sífilis, que podem dar comprometimento vascular e cognitivo, e mais recentemente pensar nos estudos genéticos para ver sobre doenças genéticas que geram comprometimento cognitivo vascular. Há hoje um desenvolvimento e discussão sobre tentativas de achar biomarcadores que mostrem quando o paciente tem mais chance ou mostrar alguma outra característica específica da doença, do comprometimento cognitivo vascular naquele paciente. Tem alguns que estão sendo estudados biomarcadores de injúria vascular, tipo a proteína básica de mielina, neurofilamentos, metaloproteínas,
e marcadores inflamatórios propriamente ditos. E aí a proposta é que eles sejam úteis para diferenciar o comprometimento cognitivo vascular de outras demências, identificar os casos mistos, quando o cara tem um padrão só de doença de Alzheimer, mas tem muita lesão lá no cérebro, e aí, ou não tem lesão no cérebro, né? E aí a gente vê que se tiver muito marcador inflamatório de injúria vascular, pode ser um caso de demência mista, que é mais comum, inclusive. Mas eles têm baixa especificidade, os atuais, e eles estão sendo utilizados mais em pesquisa e está tentando se desenvolver e entender melhor qual é o funcionamento deles. Em relação àquele critério que eu comentei lá em cima, que foi o último desse consenso de comprometimento cognitivo vascular, a gente tem a demência vascular, que seria o extremo, como eu comentei, ele vai ter, quando já tem déficit clinicamente significativo em pelo menos um domínio cognitivo, e aí vai gerar uma disrupção grave na atividade de vida diária simples ou instrumental. E tem evidência de doença cerebrovascular relevante na neuroimagem. Já o leve, ele vai ter comprometimento também, pelo menos um domínio, mas ele tem basicamente nenhum ou quase nenhum comprometimento nas atividades instrumentais e básicas de vida diária, e também tem que ter evidência de doença cerebrovascular relevante na neuroimagem. A diferença dele para o subjetivo é, como todo outro comprometimento cognitivo, que o subjetivo o paciente vai trazer essa queixa, mas ele não vai ser identificado nem no teste neuropsicológico, nem nos rastreios que a gente faz, MoCA, Minimenta ou bateria rápida. E aí a gente tem algumas causas, né, desse comprometimento cognitivo vascular. A gente tem a doença de pequenos vasos, ela é a causa mais comum, especialmente quando a gente pensa na demência vascular subcortical isquêmica, que é a de microangiopatia, principalmente. Os principais achados na imagem, a gente vai encontrar hiperintensidade de substância branca, infartos lacunares, microsangramentos e dilatação dos espaços perivasculares. E ele vai afetar principalmente função executiva e velocidade de processamento e vai ter uma progressão mais contínua e lenta, semelhante da doença de Alzheimer. Temos os infartos cerebrais, sejam eles micro ou macro. Os micro a gente tem, geralmente, eles vão ser microscópicos, mas dá para ver na ressonância, principalmente quando eles vão se juntando. Eles são múltiplos microinfartos, como eu comentei, e tem forte ligação com o quadro de demência, principalmente quando vão se juntando. E os macroscópicos têm a localização estratégica, como eu comentei, né? Da área de Broca, da área de Wernicke. E existe a demência multiinfarto, que é quando tem múltiplos infartos distribuídos, e aí o paciente tem várias alterações cognitivas e sinais focais de sinais específicos do cérebro. Da doença de pequenos vasos, a gente tem a arteriosclerose, como eu comentei, que vai acometer principalmente as pequenas artérias penetrantes que vão irrigar as estruturas subcorticais, e aí tem a hipertensão arterial como o principal fator, mas o diabetes e a diabetes também influenciam. Vai ser o espessamento, né, da camada média das artérias, que vai fazer com que a pressão fique mais alta e esteja gerado mais dano endovascular intracerebral. Intravascular. E aí as manifestações, eles podem se manifestar como infartos lacunares, hiperintensidade de substância branca profunda, ou o próprio comprometimento da função executiva mesmo. Dos microinfartos, perdão, que o slide anterior era para ter sido antes do penúltimo, enfim. Os microinfartos são lesões isquêmicas microscópicas, eles vão de 50 micrômetros a 2 milímetros. Eles vão ser invisíveis, como eu comentei, ao infarto macroscópico, ao exame macroscópico, né, tanto na ressonância como na necrópsia, só que aí eles vão, como são vários, eles vão se juntando e a gente vai percebendo vários micro. E aí a prevalência deles na demência vascular é de 62%, tem 43% dos pacientes com doença de Alzheimer tem eles, mas também 24% dos idosos sem demência tem eles, então são bem comuns, mesmo pacientes sem demência. Porém, quem tem esses microinfartos tem 2 vezes mais chance de ter demência do que quem não tem. E aí eles vão estar associados à aterosclerose e angiopatia amiloide cerebral também. Já os microsangramentos, eles são causados por pequenas deposições de hemosiderina, né, na parede dos vasos,
eles geram isso, na verdade, e são detectáveis por neuroimagem, principalmente SWI, que a gente vai ver a hemociderina, o ferro lá, e a relevância clínica é que ele aumenta o risco de AVC e de mortalidade, mesmo que o paciente não tenha tido, e como eu comentei, quando eles são lobares, eles falam mais a favor de angiopatia amiloide, quando é mais central, pensar mais em doença hipertensiva. E aí o número e a localização vão estar associados ao comprometimento cognitivo, a depender de onde eles estejam. E a implicação terapêutica é que quando tem muitos infartos, esse aqui é uma imagem criada por IA, então assim foi exagerado, mas quando tem múltiplos sangramentos assim, a gente começa a pensar de forma mais importante em se vai anticoagular ou não o paciente. Por exemplo, o paciente com FA e múltiplas hemorragias cerebrais, fica ali na malha fina, né, no lençol curto, pensando se vai coagular ou não, se deixa ele com um risco maior de ter AVC isquêmico, ou se anticoagula, ele fica com risco de ficar progredindo e sangrando ali. Já dentro das principais causas de microhemorragias, temos a angiopatia amiloide, né, cerebral, que vai ser a deposição da beta-amiloide nas paredes de pequenas e médias artérias, corticais e meninges. E aí, como eu comentei, o alelo ApoE4 vai ser um importante fator de risco genético. As manifestações são hemorragia intracerebral lobar, principalmente recorrentes, mas também pode gerar microinfarto cortical, microsangramento lobar, gera aciderose superficial, como eu comentei, e está associado ao declínio cognitivo, obviamente. Ele aí vai ser relacionado à patologia da doença de Alzheimer também, mas pode contribuir independentemente para o declínio cognitivo. Ela está presente em 48% dos pacientes com Alzheimer e 23% dos idosos da população geral que não tem Alzheimer. E aí tem alguns tipos. Vai ser depois. Tem os critérios de Boston, segunda versão para angiopatia amiloide cerebral. Tem quando a gente uma angiopatia amiloide possível, a gente vai ter os achados clínicos e de neuroimagem. Vai ter uma hemorragia lobar, cortical ou subcortical, ou apenas siderose superficial focal e disseminada. O paciente tem que ter pelo menos 55 anos e ausência de outra causa que justifique os achados clínicos de neuroimagem. Quando a gente vai para o provável, passa para 2 hemorragias lobares, corticais ou subcorticais, ou uma hemorragia lobar e siderose superficial, focal ou disseminada. O paciente também tem que ter pelo menos 55 anos e ausência de outra causa. E a definitiva é quando faz o exame histopatológico, seja necrópsia ou biópsia, mostrando a deposição de doença de amiloide nos vasos cerebrais ou associado a uma hemorragia lobar. E aí tem umas considerações especiais, ele se manifesta também como um declínio cognitivo lentamente progressivo, porque ele vai fazendo microhemorragias e microinfartos, não é característico de fazer em degraus, como acontece com macroinfartos, AVCs, e eles podem fazer, a depender também do tipo de patologia, episódios neurológicos focais transitórios, que são os amyloid spells, porque ele vai estar gerando uma lesão aguda, né, um microinfarto, ou até como o caso que o Dr. Matheus levou hoje lá no consultório. Hoje não, semana passada no SECOP, um paciente com angiopatia amiloide inflamatória, que vai estar fazendo uma inflamação ali, e aí pode gerar um déficit focal, uma crise convulsiva, algo que seja mais agudo, assim. E aí pode gerar esses déficits neurológicos focais súbitos por hemorragia, e aí vai ter um declínio subagudo, que tem, como eu comentei, alguns tipos têm relação com inflamação, né, autoimune ou alguma outra inflamação, vasculite infecciosa, enfim. Tem um manejo, que aí nesses pacientes, a gente vai pensar em AR atrás, e que os pacientes que ficaram com menos de 120 por 80 como meta, preveniram bastante o declínio cognitivo a partir do momento que eles iniciaram essa meta pressórica. Idealmente, a gente tem que evitar antitrombóticos para prevenção primária, principalmente se o paciente não tem indicação, nem FA, nem não teve AVC propriamente dito, não teve infarto, aí a gente evita para diminuir o risco de sangramentos, e pensar em alternativas à anticoagulação. O paciente com FA, você pode pensar na ablação do apêndice atrial, entre outras estratégias. Aí a gente tem as formas genéticas, como eu comentei, tem a CADASIL, que é a arteriopatia cerebral autossômica dominante. Ela vai ter infartos subcorticais e leucoencefalopatia. Ela é gerada
principalmente pela mutação no gene NOT3, e aí ela vai ser, as manifestações principais são enxaqueca, AVC isquêmico e um declínio cognitivo precoce por causa da microangiopatia importante. E tem a CARASIL, que é a arteriopatia cerebral autossômica recessiva. Ela, na verdade, é por uma mutação no gene HTRA1-AR, e aí as manifestações dela são alopécia, lombalgia, espondilose, e o paciente evoluindo com quadro de comprometimento cognitivo. Tem outras formas também de doenças hereditárias, tem a doença de Fabry, que é o gene GLA, que vai ser ligado ao X, e aí tem algumas características, o paciente vai ter angioqueratoma, neuropatia, insuficiência renal. Tem a MELAS, que é o gene mtDNA, vai ser relacionada à miopatia, encefalopatia, acidose lática, a doença COL4A1 e A2, que é o mesmo gene, e aí vai ter hemorragias cerebrais e leucoencefalopatia, ela é autossômica dominante, e angiopatia amiloide cerebral familiar, que é autossômica dominante também, ligada ao gene APP e o gene CST3, e vai gerar hemorragias lobares recorrentes. Chega no tratamento, pensando nos princípios gerais. O principal é o fator de risco, controle do fator de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, tabagismo. Como a gente viu lá atrás, os modificáveis são bem importantes assim de serem controlados, são tanto de forma social como de forma específica. Tem o suporte multidisciplinar, é bem importante envolver médicos, neuropsicólogos, caso tenha manifestação motora, fisioterapeuta neurofuncional, motor. O tratamento farmacológico vai entrar também em relação à estatina, plaquetário, coagulante e o manejo deles. E a abordagem desses déficits tem que ser feita de forma tanto medicamentosa como com reabilitação, com TO também, fono, caso o paciente tenha uma alteração de deglutição ou de fala ou de audição importantes. E aí das estratégias farmacológicas, a gente não tem tratamento aprovado especificamente para o transtorno, o comprometimento cognitivo vascular. A gente usa, foram avaliados de forma off-label, assim, e a gente usa na prática, a depender, inibidores da acetilcolinesterase, né, principalmente a rivastigmina, a galantamina, memantina. Tem outras substâncias, né, com resultados mistos, assim, não se sabe se, assim, não foi mostrado uma relevância estatística importante. Aí a gente tem a celebrolizina, nimodipina, ginkgo biloba, mas é bem controverso isso aqui, então não é, assim, recomendado ser usado de rotina. E, principalmente, os benefícios deles, mesmo de forma off-label, são limitados e, principalmente, são benefícios sintomáticos, não diminuem a progressão. E aí, nos artigos trouxeram que dos inibidores da acetilcolinesterase, o que mais teve associação mais teve benefício foi a donepezila, seguido da galantamina. A memantina ficou um pouco mais abaixo, e inclusive da rivastigmina. Quando a gente pensa no paciente que teve AVC, e aí teve uma demência por conta de AVC e não tem sangramento, nem nada do tipo, é importante fazer a prevenção secundária, seja com AS, seja com clopidogrel ou com os dois, ou anticoagulação, quando o paciente tem FA ou trombofilia, e estatinas, principalmente de alta potência, para modular a inflamação, que, como a gente viu, é uma das principais causas que vai estar, tanto a inflamação como o depósito de líquidos na parede, que são as principais causas da fisiopatologia, do comprometimento cognitivo vascular. E fazer o manejo da síndrome demencial, com inibidores da acetilcolinesterase, principalmente galantamina e rivastigmina, ou danepezila, perdão. Mas, como eu falei, tem evidência limitada, benefício modesto, e considerar principalmente nos casos mistos, que são a maioria, quando tem o comprometimento cognitivo vascular e doença de Alzheimer associada. Já a abordagem não farmacológica, a gente tem que pensar no treinamento cognitivo. Tem evidências limitadas, mas estão em estudo, assim. Tem um estudo que está sendo desenvolvido, o Cogvex, que parte dele avaliou esse treinamento cognitivo como para ver se teve melhora no comprometimento do paciente nas funções executivas. Tem estudos sobre terapia regenerativa, está em fase de pesquisa com células-tronco, para pesquisa para danos cerebrais relacionados ao AVC, mas ainda em pesquisa, nada muito concreto.
Tem a estimulação cerebral não invasiva, neuromodulação, estimulação magnética transcraniana. Tem uma... Ainda não tem tantas evidências, mas é promissora também na recuperação da AVC. E a abordagem multidisciplinar, como eu falei, é muito importante. Neurologista, fisioterapeuta, TO, psicólogo, enfermeiros e assistentes sociais tem papel fundamental nesse manejo. Como eu comentei, a prevenção é bem importante, né? A AHA traz tem algumas metas. Tem o controle da pressão arterial, que é menor que 120/80, como eu comentei, nas populações que têm alto risco cardiovascular. O manejo rigoroso do diabetes. Utilizar a dieta DASH ou mediterrânea para melhorar o quadro cardiovascular como um todo. Atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade leve por semana, ou 75 de atividade moderada intensa. Cessação do tabagismo completo, inclusive o benefício seria se cessasse até o passivo. E o controle do peso, manter o IMC abaixo dos 25 de forma constante ou o mais perto possível disso, que já vai ter benefício importante, mas a meta sempre é manter aqui. E aí, como eu comentei, né, tem os Life Essentials 8, que é essas recomendações para ajudar na saúde cardiovascular e cerebral, ideal, né? Elas geram 30%, tem uma redução estimada de 30% quando a gente elimina esses 8 fatores de risco modificáveis dos casos de demência vascular. E quando tem idosos com doenças de pequenos vasos, que são idosos mais frágeis, a gente pode pensar numa meta de PAS de 120 a 140. Mas caso não seja esse quadro de idoso, seja um paciente mais 55 anos teve um AVC, 40 teve um AVC, ou tem demência vascular, a gente vai querer mais os 120/80 mesmo. Esse aqui são só os 8 Life Essentials 8, como eu comentei, mas já foi explicado no slide anterior. Em relação à reabilitação cognitiva, os princípios são foco em funções preservadas, para que elas não sejam perdidas, e também gerar compensação dos déficits, ensinar o paciente a driblar o que foi perdido, para que ele consiga ter menos deficiência funcional na vida dele. É utilizado treinamento com estratégias específicas que o pessoal da TO e da psicologia entendem de forma mais importante, e da fisioterapia. E eles usam a generalização para a vida diária, tipo assim, o foco deles é que esses treinamentos específicos tragam uma melhor função geral para a vida diária do paciente, que é o que vai ser mais importante mesmo, né? Em modalidades, a gente tem a reabilitação individualizada, pode ter grupos terapêuticos, programas computadorizados, até robóticos hoje em dia, assim, que está sendo desenvolvido, e treinamento nas atividades de vida diária, como eu comentei. Também é bem importante pensar na qualidade de vida e suporte ao cuidador, por isso que eu comentei do assistente social lá atrás, na equipe multidisciplinar. É um desafio avaliar, porque não tem escalas específicas para essa avaliação do comprometimento do cuidador no comprometimento cognitivo e vascular. Esses cuidadores têm alguns sintomas, assim, como na síndrome do cuidador, que seriam lentidão mental, depressão, apatia, que vai influenciar a qualidade de vida. E a qualidade de vida do próprio paciente tem relação com a qualidade de vida do cuidador, vice-versa, assim, tipo, o paciente tem baixa qualidade de vida, o cuidador vai ter também, e quando o cuidador tem baixa qualidade de vida, o paciente tem também. Então, é importante integrar os dois e deixar assim, fazer o máximo possível para que os dois sejam saudáveis. E aí, esse benefício foi visto com terapia ocupacional comunitária, grupos de apoio para cuidadores e a educação, tipo aquelas salas de sala de espera que a gente estudou para APS, que fazem lá no CAPEM, também é bem importante para os pacientes, os cuidadores entenderem sobre a doença e sobre o manejo comportamental do paciente e sobre o manejo como um todo. Em relação às perspectivas futuras, o que a gente tem, assim, uma limitação hoje em dia que tenta se buscar é superar esse paradoxo clínico radiológico, por isso que lá fora é utilizado alguns testes funcionais, de imagem funcional, está se estudando também biomarcadores específicos também por causa disso, para que seja
entendido e prognosticado melhor esses pacientes. Hoje em dia está se pensando, assim, está se desenvolvendo muito a medicina de precisão, então talvez lá na frente surjam algumas abordagens terapêuticas personalizadas, talvez mais para as formas genéticas ou não, mas pensando lá na ApoE3, como eu comentei, na Cadazil, na Carazil, e desenvolvimento de novas terapias modificadoras de doença, que a gente não é uma barreira que a gente tem hoje em dia ainda, né? Como eu comentei, a gente não tem terapias específicas. Dos estudos em andamento, o contínuo traz que tem alguns estudos tipo Finger Trial, que está testando a intervenção multimodal para prevenção, o CogVex, como eu comentei, que seria o treinamento cognitivo para o comprometimento, e o Tabasco, que está focando em controle de fatores de risco vasculares e a cognição. Ele não trouxe, mas a gente teve uma aula que o Dr. Francisco conseguiu para a gente sobre análogos do GLP-1, e o palestrante lá, eu esqueci agora o nome dele, mas é um professor de endócrino da Santa, comentou que estão sendo testados tanto para Alzheimer, assim, para prevenção de Alzheimer, como para outros tipos de demência, inclusive a demência vascular. E a teoria seria de que, como ele tem uma redução importante da inflamação e uma redução do peso, que a gente viu lá atrás, que a obesidade é um dos fatores de risco, ele traria uma menor incidência de demência na população. De áreas promissoras, a gente tem, como eu comentei, né, a neuroimagem avançada, DTI, PET, que está sendo utilizada mais no exterior, os biomarcadores, as terapias anti-inflamatórias, como eu comentei agora, uma delas que o estudo não trouxe especificamente, mas que o professor comentou lá, e talvez modificadores da barreira hematoencefálica também, para diminuir a entrada dessas substâncias tóxicas no cérebro. Então, assim, o que é que a gente pode tirar de pontos principais? De epidemiologia, o comprometimento cognitivo vascular é a segunda causa mais comum de demência. As patologias são mais comuns do que qualquer outra patologia isolada em idosos, inclusive Alzheimer, que é a demência mais comum. O diagnóstico tem que ser uma avaliação clínica completa, assim, bem aprofundada, e precisa da neuroimagem. A gente tem o MoCA como um instrumento de rastreio mais sensível do que o Minimental, por causa da disfunção executiva, que é mais acometida. Da fisiopatologia, a gente vê que a doença cerebrovascular diminui o limiar para manifestação clínica de outras patologias cerebrais, inclusive da doença de Alzheimer e de outras demências. E o tratamento é que a gente tem que focar mais no controle dos fatores de risco, e os inibidores da acetilcolinesterase podem oferecer um benefício modesto abaixo, assim, e é mais sintomático mesmo. As mensagens-chave é que a doença, o comprometimento cognitivo vascular é uma síndrome heterogênea, causada por múltiplas patologias e exige uma avaliação individualizada e pormenorizada. O diagnóstico ele é multimodal, tem que fazer avaliação clínica neuropsicológica e neuroimagem, sendo a ressonância padrão Ohr. A prevenção é primordial, como eu comentei, é a estratégia mais eficaz até hoje encontrada. E a abordagem multidisciplinar é essencial para o manejo adequado e a melhoria da qualidade de vida, seja do paciente, seja do cuidador. Essas foram as referências utilizadas. Alguma dúvida, contribuição? Oi, Vinícius, parabéns, viu? Foi muito boa a tua aula, a aula foi muito completa, tá? Valeu. Falou de vários assuntos difíceis aí, incluindo a parte genética, incluindo a geopatia amiloide, foi muito bem. Gostei muito. Eu ia fazer alguns comentários aí, se alguém tiver dúvida também pode perguntar. Vou fazer alguns comentários, mas vai ficar gravado, enfim, quem for assistir vai se beneficiar. O que eu ia comentar? Eu gosto muito de pensar no comprometimento cognitivo vascular também de forma topográfica, né? A gente teve aulas aí de topografia de déficit cognitivo, e aí às vezes a gente acaba lendo ali, alteração subcortical inespecífica, ou mesmo AVC lacunar, né? Núcleo capsular inespecífico, e acaba não pensando topograficamente, né? Então, assim, é interessante pensar que, por exemplo, se você tiver um acometimento de artéria cerebral anterior, você provavelmente vai ter um comprometimento ali de estruturas associadas ao pré-frontal dorsolateral, a estruturas relacionadas à cognição social,
existe uma artériazinha ali bem importante que irriga o caudado, que é aquela artéria recorrente de Heubner, que é muito citada também como que gera muita disfunção executiva, né? Porque o caudado tem relação com as vias frontais subcorticais, né? Se a gente for pensar em cerebral média, a gente tem ali as artérias lentículo-estriadas, que estão relacionadas aos núcleos da base, ali, putame, e que também tem associação com via frontal subcortical, temos associação com áreas frontais, temporais e parietais associativas, áreas de linguagem, como você muito bem mencionou. Se a gente for pensar em áreas posteriores, né, por exemplo, o tálamo, ele tem diferentes partes associadas à cognição, né, o núcleo anterior do tálamo tem muita relação com o circuito de Papez, propriamente dito, e quem faz essa irrigação são aquelas artérias polares que têm relação com a artéria comunicante anterior, e a região dorso-medial do tálamo tem relação com as artérias perfurantes ali, que são da cerebral posterior, né? Além disso, a cerebral posterior também irriga ali hipocampo, irriga as regiões occipitais associadas a córtex occipital primário, associativo. Então, vale a pena a gente olhar com calma a ressonância do paciente para tentar entender o que a gente esperaria de um déficit em cada uma daquelas regiões, né? E você falou muito bem desses déficits, assim, do FASECAS, né? E pensar também nessas causas mais raras, né? Assim, toda vez que vocês encontrarem um padrão de microangiopatia diferente, não fiquem com medo de questionar se aquilo pode ser uma causa genética ou uma causa inflamatória, né? Assim, a angiopatia amiloide, como vocês viram lá no ambulatório, pode gerar formas inflamatórias graves que precisam de tratamento agudo, né? Como aquela CAARI, né? A inflamação relacionada à angiopatia amiloide. A angiopatia amiloide, hoje a gente faz diagnóstico não só com os achados hemorrágicos, mas também com os achados isquêmicos, né, como você mostrou. Então, o critério de Boston que saiu lá em 2001 só falava em hematoma lobar. O de 2010 começou a falar em siderose superficial e o de 2022 já começa a trazer os critérios isquêmicos como aumento do espaço perivascular e alteração de substância branca subcortical. Então, fiquem muito atentos a esses padrões de imagem, né? E, cara, acho que de resto, acho que é mais isso, assim, acho que você falou muito bem, sempre pensar nesses padrões. Você falou de Cadazil e Carazil e Fabry, enfim. Tem algumas coisas que chamam muita atenção para Cadazil e Carazil, que são imagens muito exuberantes de comprometimento cognitivo vascular, muitas vezes em pacientes jovens, e o acometimento de polos temporais e de cápsulas externas, são muito típicos de Cadazil e Carazil, e geralmente nos soa um alarmezinho para pensar nessas alterações. Dei uma olhada no polo temporal, é que aqui não está aparecendo os núcleos da base, mas a cápsula externa também tem associação. Toda vez que eu vejo um polo temporal, eu fico com uma pulga atrás da orelha, para perguntar para o paciente quanto à história familiar, enfim, né? Fabry geralmente está associada a eventos posteriores, com dólico basilar, geralmente é sistêmico, né? Então tem alteração ocular, cardíaca, renal, cutânea, enfim. Mas foi muito bom, cara. Falou muito bem aí, abrangeu tudo. Acho que você não faltou nada de falar. Obrigado, Chico. Valeu mesmo. Alguém tem alguma pergunta aí? Muy bien. Então vamos encerrar.